amigos de Campinas! Olá, meus amigos da região. Está no ar mais uma edição do Grande Área, aqui pela VV8 TV e também pelo Futebol Interior. Nessa noite de quinta-feira, como a semana está passando rápido, né? Quando os times de Campinas estão enfrentando grandes problemas, parece que a semana passa, quinta-feira, sabadão tem Bugrão, domingão tem a Ponte Preta, momentos decisivos na carreira, né, dos técnicos que estão chegando, evidentemente, velhos conhecidos dos times, Humberto Louser pelo Guarani e Gilson Kleina, anunciado pela Ponte Preta ontem à noite. Mas antes de falar de Guarani e de Ponte Preta, deixa eu aí fazendo um giro nas vozes que vão me auxiliar no programa de hoje. J. Capelli, boa noite para você, o seu destaque inicial no programa Grande Área. Boa noite, Gustavo. Boa noite ao Marcelo. Boa noite ao Pedro lá do outro lado. E a você que está nos assistindo aí, boa noite para vocês. Você lembra da na terça-feira, na greve dos jogadores da Ponte Preta, que o presidente, vamos dizer que ele é o presidente, o Eberlin, ele é o presidente da Ponte, para mim é ele. O outro aí em cima só assina. Ele chegou tarde e disse que o técnico antigo, se ele quisesse se retirar, para não estragar a carreira dele. Eu, na minha opinião, tinha alguma coisa armada ali. Tanto que Gilson chegou ontem. E rapidinho, né? Rapidinho, né? Parece que já estava meio que combinado. Deixa eu ir direto para Sumaré, cidade natal de Marcelo Corsato. Boa noite, meu parceiro, tudo bem com o amigo? Parece que o velho conhecido da torcida Ponte Pretana e do time da Ponte Preta, até tinha uns burburinhos aí que a Ponte Preta estaria devendo para o Gilson Kleina, mas ontem o presidente da Ponte, né, que é o vice, o Marco Antônio Eberlin, mas quem deu as caras foi o Eberlin, quem resolveu o problema foi o Eberlin. Trouxe de novo Gilson Kleina, então muito provavelmente vai ter jogo sim no domingo, viu, Marcelo? A Ponte vai entrar em campo sim, Marcelo. Tá tudo resolvido por lá, Marcelo, porque senão eles não iriam trazer o Gilson Kleina. Tudo bem, Gustavo? Abraço para você, boa noite para o Capelli, para todo mundo que está junto com a gente, a nossa audiência na VV8 TV e também no portal Futebol Interior. Se você está falando, né? Você acredita no que eles falam? Enfim, cara, eu tô para ver, viu? Pela informação que eu tenho, é que o Gilson tá na estrada, tá chegando em Campinas, mas que só deve assinar se cair um melhorzinho na conta. A Ponte tem sim um atrasado com o Gilson da última passagem dele no comando da Macaca. De destaque aqui, Gustavo, eu queria falar da Copa do Brasil rapidinho, quartas de final, né? Só jogão, o Vasco venceu o Vitória por 1-0 com polêmica de arbitragem, o Palmeiras venceu o Santos por 3-0 com polêmica, Neymar não foi escalado pelo Cuca, disse que estava à disposição, o Palmeiras, para mim, é o único que já tem garantido aí a vaga na semifinal. Cruzeiro e Atlético Mineiro também foi um jogaço, né, 1-1, polêmica de arbitragem também, entradas duras no jogo, o jogo da volta pega fogo, deve pegar fogo na Arena do Galo, e hoje, meus amigos, nada mais, nada menos do que Inter e Grêmio, Copa do Brasil pegando fogo, Gustavo. Positivo, tá o destaque inicial também, dando giro aí na Copa do Brasil, Marcelo Corsato. Agora eu quero também, né, será que ele melhorou da labirintite de ontem? Pedro Lino, o Pedro Au! Boa noite para você, Pedro Lino. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Capelli. Boa noite, Marcelo. Tô online hoje porque amanhã vou meter aquele atestado aqui na VV8. Amanhã estarei offline. No sábado conto para vocês o que aconteceu. Mas meu destaque hoje não é sobre futebol, Gustavo. O Alisson dos Santos, o Pio, bateu o recorde mundial nos 400 metros com barreira. É uma etapa da Diamond League. O Alisson dos Santos, o Pio, que já ganhou várias medalhas aí pelo Brasil, ganhou em Tóquio 2021 nas Olimpíadas, se torna o primeiro brasileiro recordista mundial no atletismo de pista desde João do Pulo em 1975. Certo, então esse é o Pedro Lino, o Pedro Au! Com o seu destaque inicial aqui no programa de hoje. Segundo ele, vai meter um atestado. Eu sei qual é o motivo, razão, circunstância. Eu sei do que você fez no verão passado, viu, Pedro Lino? Você não me engana. Mas tá certo. Vamos falar da macaca? Ô, macaquinha! Essa macaquinha judia, hein? Bota o hino da macaca aí, Aninha, da Ponte Preta.
desdanado e desfraldado, preto e branco é sua cor. É isso aí! A Aninha tá esperta até no pare. Que fase! Vem pra cá de olho no GC e no TP, porque a Ponte Preta tenta reagir em meio a uma das maiores crises de sua história recente. Gilson Kleina está a caminho de Campinas para assumir o comando da Macaca e substituir Márcio Zanardi. O novo treinador chega com uma missão urgente: preparar a equipe para enfrentar o América Mineiro e tentar evitar um possível WO no domingo. A matéria está completa, Ana. Vamos acompanhar com um áudio e também imagem relacionado aí à chegada daqui a pouquinho de Gilson Kleina no estádio Moisés Lucarelli e possivelmente para comandar o duelo entre América Mineiro e Ponte Preta no próximo domingo. Põe na tela, eu quero ver, Aninha. Sou Curitiba na manhã desta quinta-feira e segue de carro para Campinas. Ele é aguardado pela diretoria da Ponte Preta para uma reunião ainda nesta quinta-feira. O treinador assume a Ponte Preta em sua sexta passagem pelo clube. As anteriores aconteceram entre os anos 2011 e 2012, em 2017, 2018, 2019 e 2020 e entre 2021 e 2022. Foi justamente em sua primeira passagem que Kleina viveu um dos momentos mais importantes da história recente da Ponte Preta, o acesso à elite do futebol brasileiro em 2011. O técnico também comandou a equipe no vice-campeonato paulista de 2017 e participou da campanha que evitou o rebaixamento na Série B de 2021. Segundo os jogadores, em alguns casos, os atrasos chegam a 6 meses. A diretoria tenta convencer parte do elenco a voltar aos treinamentos e trabalhar também com os atletas da categorias de base. A preocupação é ter jogadores suficientes para enfrentar o América Mineiro no próximo domingo, em Belo Horizonte, e evitar um possível WO. A chegada de Kleina representa uma tentativa de reação dentro de campo, mas o novo treinador terá um pouco tempo para trabalhar. Velho conhecido da torcida, Gilson Kleina aceitou o desafio de voltar à Ponte Preta, justamente quando o clube mais precisa de uma reação. Agora, a missão é tentar reorganizar a equipe e evitar o WO, e buscar uma reação que parece cada vez mais difícil na luta contra o rebaixamento. Kleina chega para um dos momentos mais difíceis da sua carreira. Ele vai comandar a Ponte Preta, que é a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, com problemas financeiros, atrasos de salários e o extracampo conturbado. Kleina deixou Curitiba na manhã desta quinta-feira e segue de carro para Campinas. Ele é aguardado pela diretoria da Ponte Preta para uma reunião ainda nesta quinta-feira. O treinador assume a Ponte Preta em sua sexta passagem pelo clube. Tá aí, então, você viu aí, o Gilson Kleina então chega hoje, acho que já chegou, né? Deve tá batendo em Campinas, só que tá batendo na porta do Oberlin. Cheguei. Dinheiro na mão. A malinha numa mão, É. a caneta na outra. Exatamente, que senão não tem acordo, né? J. Capello, eu quero seu comentário relacionado, acho que não teria outro nome. Eu disse que ontem que o Brigatti não assumiria a Ponte Preta, acertei. A Brigatti gente esquece. conversou aqui ontem, falou entre Brigatti e Nenê, ficou ali, você falou que o Brigatti não assumiria, por ele também acho que estar com os pagamentos atrasados, né? O Marquinho aí que me desculpe, né? Mas tá uma palhaçada isso aí. Como que ele foi lá acertar na segunda-feira, terça, que ele falou pro antigo técnico da Ponte, se você acha que isso está fazendo mal para sua personalidade, para sua carreira, pode ir embora, não tem problema, a gente é amigo do mesmo jeito.
Isso aí já estava armado, ele já tinha conversado com o Gilson Kleina já. Foi muito rápido, muito sem sal, sem açúcar, vai. A coisa chegou muito rápido aí. Agora precisa ver se o Gilson vai acertar a coisa, né? E no seguinte, Capelli, eu acredito que eu falei no meu destaque inicial que a Ponte Preta vai entrar em campo. Eu acho que se eles soubessem que os jogadores não entrariam em campo, né, já estão com os planos, já está tudo certo, não vão entrar mesmo em campo no próximo domingo, né? Eles não iriam nem tentar o Gilson Kleina, Não ia né? queimar ele. Pelo que a entrevista que ontem o Marco Antônio Berlim deu para a Rádio Bandeirantes, ele meio que forçou o Zanardi a sair fora. Então, muito provavelmente já estaria no interesse de trazer o Gilson Kleina. Mas eu disse ontem, nem o Gilson Kleina, nem o Guardiola, nem o melhor técnico, maior técnico do mundo, né, pode solucionar aí os problemas da Ponte Preta, porque vai além, né, de um mau elenco, né? Vai além de salários atrasados, e tem a SAF, né? E pelo que ele falou também, o Marco Antônio Berlim, ele disse para o Zanardi, né, que não dependeria dele porque ele não vai ficar mais no futebol. Isso quem falou foi o Marco Antônio Berlim. Sim. E que disse que com a chegada da SAF, né, ia resolver boa parte dos problemas aí da Ponte Preta, e o Zanardi seria um nome forte para ficar aí na Ponte Preta, para dar aí continuidade ao campeonato. Eu disse para o Marcelo ontem, né, o Marcelo meio que questionou, que o Marcelo ainda crava na tecla que o Torrano é o presidente. Para mim, o presidente é o Marco Antônio Berlim. Até porque quem está pagando o fogo é ele. Ele que veio a cara a tapa. Eu gosto de presidentes que venham, dá a cara a tapa, né? Assuma o problema, não que fujam, como o presidente do Guarani, que é um fujão, um fanfarrão, né? Mas tudo bem. Mas pelo menos ele veio, deu a cara a tapa, falando que trouxe, sim, o Gilson Kleina, né? Então, para mim, ele que é o comandante, é o bambambam, ele que está apagando o fogo, ele que está vindo dando a cara a tapa. Mas, para mim, Marcelo Corsato, Gilson Kleina não vai resolver os problemas da Ponte Preta. Mas eu tenho a minha plena certeza que, com a chegada do Gilson Kleina, a presidência já sabe que os jogadores vão sim entrar em campo no próximo domingo. Bom, essa é a minha opinião, e é claro que eu estou aqui para ouvir as opiniões de todos os amigos aqui de bancada. Isso, a Ponte Preta não tem um time para jogar contra a América no domingo. Provavelmente vai ser boa parte dos jogadores da base, né? Agora o que... da matéria, cara, ontem eu ia falar, acabei esquecendo, eu já estou na idade de começar a esquecer as coisas. O BG que vocês estão usando de fundo nas matérias da Ponte Preta é espetacular, é bem isso mesmo, cara. É bem isso mesmo. Olha, é de chorar, é triste a situação. Marcelo, eu sabia que você ia falar isso. Você acredita que hoje eu estava montando a matéria da Ponte? Eu falei assim, o Marcelo ele vai reparar, né, na trilha de fundo que eu estou colocando na matéria. Porque a minha intenção é mexer com o sentimento do torcedor, né? Para demonstrar um momento vivido, né? É um clima melancólico lá pelos lados do estádio Moisés Lucarelli, né, o Marcelo? Esse BG ilustra bem o que está acontecendo, né? Ilustra bem o que está acontecendo aí no Moisés Lucarelli. Mas, ô Gustavo, o que me deixa, assim, perplexo, cara, e se fosse o Pedro Lino, falaria impactado, por que o Gilson Kleina vai aceitar uma presepada dessa, cara? Tem mais 14 jogos para Ponte Preta se conseguir colocar time em campo. São 14 derrotas. Ah, mas ele não tem culpa. Mas fica na carreira dele, cara. Cara, eu de boa mesmo. Gilson Kleina treinou Palmeiras, outras equipes grandes do futebol brasileiro. Na Ponte Preta, o cara é vice-campeão paulista em 2017, subiu a ponte em 2011. São 6 passagens. Se o Pix cair na conta dele, ele assinar, porque tem um atrasado da outra vez, né? Ele vai sim, a informação é essa, que ele vai aceitar. Mas o que passa na cabeça do Gilson Kleina, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, eu acho um baita de um treinador, aceitar uma proposta da Ponte Preta. Você não sabe o que aconteceu? Você tem certeza disso? Você quer que eu te dou a leitura do que aconteceu? Você sabe que na minha encarnação passada eu fui médium, né? Não sei se você sabe. Foi mais ou menos assim. A esposa do Gilson Kleina, aliás, né, não queria que ele fosse. Ele falou para a esposa, ó, eu estou indo para Campinas, vou assumir a Ponte Preta. A esposa do Gilson Kleina falou assim, não, ô, você tá louco? Você não vai receber de novo, eles ficaram te devendo. O Gilson Kleina falou assim, se eu não retornar agora, eu não recebo diante dos atrasados, aquele que ficou lá atrás. Então eu preciso ir para poder receber. Nem que eu fique um mês, né, 2 meses, né, mas pelo menos eu recebo o que ficou para trás.
Foi mais ou menos isso, né? Estou ilustrando, estou desenhando o que de fato aconteceu. O Gilson Kleina, na minha opinião, só aceitou retornar para a Ponte Preta com a informação que você trouxe. Porque com certeza a diretoria deve ter prometido, ó, se você assumir a Ponte Preta, nós pagamos aí o que ficou para trás. Cara, olha o convencimento desse pessoal que está aí, e quando o Capelli fala, né, que ele, mais ou menos, o Eberlin, diretor de futebol, segundo vice-presidente da Ponte Preta, primeiro vice-presidente da Ponte Preta, fala que conversou com o Zanardi, né, e falou que para o Zanardi estava ruim a situação, que ele estaria à vontade para deixar a Ponte Preta. Cara, alguém, em sã consciência, ou alguém não consegue convencer esse rapaz, esse senhor, que eu tenho todo o respeito, o Dr. Luiz Torrano, a também deixarem a Ponte Preta, chegarem no Conselho Deliberativo, entregar a carta de demissão, a carta de renúncia, porque, cara, não tem jeito, velho. Não tem jeito. Olha, a situação da Ponte Preta, Gustavo, realmente é de chorar. Que triste, cara, ver a situação da Ponte nesse momento na administração atual. Sem vergonha na cara, nem carta, mandariam por zap. Estamos nos retirando da Ponte e estamos saindo de Campinas. Não pode, né? Tem que ser uma carta de renúncia, teria que ser uma carta de renúncia. Mas não vai fazer isso, né? Não vai fazer. E outra, todo e qualquer investimento que possa chegar na Ponte Preta, com o Torrano e o Eberlin, me parece que não vai chegar, né? E agora fica a falácia, e eles têm razão também de que a história da SAF resolveria o problema da Ponte Preta mais a curto prazo por causa do aporte que teria de 5 milhões de reais. A Ponte não tem como pagar as contas do dia a dia, a Ponte não tem como pagar jogador, a Ponte não tem como pagar salário, e vai terminar o campeonato desse jeito aí, ó. Se der para terminar o campeonato. Infelizmente, porque eles não vão renunciar. Torrano e Eberlin não vão renunciar. Agora vamos aguardar, né, se vai ser mesmo colocada em pauta, vai ser marcada aquela reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, no pedido de mais de 150 conselheiros que entraram com um documento no Conselho, e tem até amanhã, sexta-feira, o presidente do Conselho da Ponte Preta para responder e para dar encaminhamento nessa demanda. Vamos ver o que vai acontecer fora das quatro linhas, porque dentro do campo, se a Ponte entrar em campo, é mais uma derrota contra o América. Também acredito Antes que... uma derrota do que um WO. Exatamente isso. Menos Porque pela entrevista do Marco Antônio Eberlin, os caras estão preocupados com a SAF. Né? Os caras querem terminar o campeonato, só que o pensamento já está para o ano que vem. É a SAF, meu amigo. É o campeonato do ano que vem. Isso aqui já foi para... Já foi pro vinagre. Já foi pro brejo. Acabou. Então os caras estão preocupados com o ano que vem. Né? E para isso, nem que for possível colocar a mãe, o tio, a tia, lá na zaga da Ponte Preta, eles vão colocar. Né? Gustavo no gol e Capelli na zaga. O importante é não dar WO, né? Que fase que chegou a Ponte Preta. Ô Pedro Aual, seu comentário, meu rei. Gustavo, vamos por partes. Eu entrei em contato com o Gilson Kleina ontem à noite. Ele me disse que tinha recebido uma ligação da Ponte, mas que não sabia. Ele assistiu o jogo do Palmeiras, deve ter fechado ali durante a madrugada. Realmente ele está vindo para Campinas, só que tem um porém. Ele é meio brigado com o Eberlin. Não sei qual foi a conversa, não sei qual foi o teor da conversa, na verdade, né? Mas Gilson Kleina, novo técnico da Ponte Preta, fui cortar o cabelo agora, tava conversando com alguns jogadores da Ponte Preta que eu não convenho falar o nome aqui agora, nem eles sabem se vão para o jogo amanhã. Amanhã não, no domingo lá contra o América, lá na cidade de Belo Horizonte. Sim. Bom, sim. O que eu tô falando? Eles não iriam dar... Não, teve treino. Nem hoje. Não, nem hoje. Esquece, né? Não, teve o treino. Só que eles foram... Então tem treino, não, mas teve treino. Eles foram, não entraram no gramado e foram embora antes de começar o treino. Então, para eles não tiveram treino. Só apenas 5 jogadores do elenco que participaram, que são jogadores que recebem... que eles são de outros times e recebem dos outros times. Que situação que tá a Ponte Preta, hein, cara? Tá terrível a coisa lá. Tá bagunça. E agora, qual que é a solução? Saiu os dois mandatários. Mas não vão sair, gente. Não vão sair. Já Para. o Pedro Capelli e Marcelo, para de sonhar.
Vocês estão sonhando demais. Eles não vão deixar a Ponte Pedro Preta. acabou de falar que o Gilson tem treta com... Ué, mas que tem treta? Você tem treta? Não sei. O que ele vai vir fazer aí? Eu tenho treta. Hoje eu recebi uma ligação que eu não atendi, que eu tenho treta. Relacionada à Prefeitura de Campina. Não, vocês não. Não adianta me ligar. Eu não vou atender. Eu tenho treta. Não pode me ligar que eu não vou atender, ué. Tá certo. Entendeu? Se atendeu, se aceitou vir para Campinas, tá tudo numa boa. Sabe por quê? O dinheiro perdoa. O dinheiro perdoa. Eu já perdoei por dinheiro. Eu já Mas e se ele perdoei. pegar o dinheiro e virar as costas, tchau, tô indo embora? Não entendi, Pedro. Pedro tá falando. No sábado, pós-jogo do Guarani, perdoa, viu? Não entendi, Pedro. Fala de novo. Tava sem áudio. Nós estávamos conversando sábado sobre esse assunto de dinheiro perdoa. Realmente o dinheiro perdoa, viu? Tô sabendo. Perdoa, meu amigo. Dinheiro perdoa. Fala, Dinheiro. Marcelo. Pode abrir os áudios, Aninha. O problema é que a Ponte não tem dinheiro, vai perdoar como? Tudo bem, se for ô Marcelo. promessa- Você acha que o Gilson Kleina saiu de onde? De onde que ele saiu? De Curitiba. Curitiba. Você acha que ele sairia de Curitiba para Campinas sem ter a certeza que ia entrar o Faz-me Rir, gente? Pelo amor de Deus. Nós estamos no século XXI. Por favor. Isso tá me deixando intrigado, porque se não tem dinheiro para pagar salário de jogador, vai ter dinheiro para fazer um adiantamento. Por fora, é que eu Gilson falei Kleina. ontem, gente. É que eu tô falando ontem. Quando os caras querem, eles dão um jeito. Eu falei aqui ontem. Falei ontem, anteontem. Quando eles querem, eles fazem e acontece. Eles dão um jeito. É dinheiro por fora. A Ponte tem investidor. A Ponte tem ali conselheiro que tem. Tem torcedor que tem, faz uma reuniãozinha, faz uma vaquinha, sei lá o que eles vão fazer. O Marco Antônio Berlim também tem os seus meios, né, que ele não caiu de paraquedas na Ponte Preta, tem lá a sua história, mesmo que seja positiva ou negativa, se o trabalho é bom ou ruim, ele tem lá a sua história, ele tem aí as suas artimanhas, ele tem aí, evidentemente, os seus planos, os seus caminhos, né? Algo aconteceu, eu tenho certeza. O Gilson Kleina não ia vir para Campinas sabendo que tinha uma pendência com ele e se ele não fosse receber, ele não iria nem conversar. E agora, sabendo dessa treta que ele tem com o Marco Antônio Berlim, que o Pedrinho trouxe aqui pra gente, ele não iria vir para Campinas à toa, gente. Tá tudo certo, já tá tudo conversado. Mas qual a moral do Gilson nisso aí? Eu tô aqui, cheguei, tô recebendo 3x. Os jogadores estão aí há 6 meses, não recebem um X. culpa é O que, ué. que ele vai querer cobrar os caras? Mas que aí, meu amigo? É que eu tô... Como que vai se cobrar os jogadores aí numa dessa? Não tem como. Capelli, o seguinte, eu sou o presidente da Ponte Preta, você é o técnico. Eu estou devendo para você uma pendência na sua antiga passagem. É o seguinte, Capelli, atende uma ligação. Ó, eu preciso de você aqui na Ponte Preta, eu estou disposto a pagar aquela pendência do passado e mais agora. Você vem? Você está desempregado, você vem? Só se for à vista, você botar na mesa. Não tem comigo. importância, vem, tá aqui. Na hora que você chegar, o dinheiro tá aqui. Ô, Gustavo. Gente, Ô, Gustavo, olha, o Pedro falou de 5 jogadores aí. Eu sei de Brandão, David da Hora, que vieram do Curitiba, e o Palácios, né? Que veio do Red Bull Bragantino. O Pedro falou mais 2, no caso 5. Agora, assim, é claro que eles estão apoiando os caras que não estão recebendo, né? Que tem jogador no elenco com até 6 meses de salários atrasados. Dizem que na base, esses meninos da base, não chega a 3 meses. Então, a Ponte teria, e esses aí, eles estão treinando, né? Porque, teoricamente, eles têm que treinar, né? Mas a Ponte, ela jogou domingo, segunda-feira foi folga, terça não treinou, quarta não treinou, hoje treinou só os meninos da base. Amanhã se prepara para viagem, também não treina. Vai viajar no sábado, vai jogar contra o América, sem treino uma semana. O time está desentrosado, o time é fraco, os meninos são até bons, tem bons jogadores na base da Ponte Preta, até uns que estão jogando no time de cima, são meninos que têm até futuro. Vou te dar um exemplo do goleiro, o Vinícius Ferrari, que é muito bom goleiro. Agora, não dá, né, para fazer futebol assim, né, cara? Não dá. Olha, futebol não é brincadeira, gente. Futebol é coisa séria. Você não pode fazer futebol de qualquer jeito, sabe? O campo vai cobrar. E é uma vergonha. Aí agora eu tô com o Capelli. É claro que o Gilson Kleina vai saber com quem ele vai poder contar, vai montar o time lá. Ele sabe, ó, esse aqui, eu não vou, professor. Eu tô aqui com um salário de 5 meses, eu não vou. O outro, eu também não vou. Então, esses daqui não vão, esses vão, eu vou montar o time com esses caras aqui. Agora, é uma situação lamentável, né? Não poderia ter deixado de chegar nessa situação. É por isso que eu falo. Essa administração é a pior administração da história da Ponte Preta em 126 anos. Eles
não conseguem resolver o problema, que é, eu não estou dizendo nem pagar os atrasados, eu estou dizendo manter o dia a dia, manter o clube disputando o campeonato com dignidade, o time, um time para disputar com dignidade o campeonato, infelizmente. Tá certo. Pedrinho, quero mais um comentário seu relacionado. O que tá amarrando tênis, Pedro? O que tá acontecendo? Não, eu tô colocando o celular pra carregar, tá acabando a bateria. Tá bom, tá bom. Tá bom, Pedrinho. Então, quero seu Gustavo. comentário. Então, Gustavo, eu acho que é como o Marcelo falou. Se o Kleina vier pra Ponte, realmente ele tá chegando, é porque o salário dele, alguma coisa já pingou. Ele não ia vir à toa pra Ponte Preta, mas os jogadores estão bastante desanimados. E não adianta chamar um Gilson Kleina, que é um técnico bom, mas que nos últimos trabalhos dele não vem fazendo bons trabalhos, né? No Anápolis, Gilson Kleina, somente com o nome, não vai fazer os jogadores jogarem. E Ponte Preta, que praticamente rebaixada para a Série C, eu acho que se deixasse o Nenê Santana ou tanto o Brigatti, ia fazer mais sentido do que trazer o Gilson Kleina para Ponte Preta, Gustavo. Que coisa, que situação está vivendo aí a Associação Atlética Ponte Preta, né? Que coisa. Gente, desculpe, mas eu ainda continuo com o meu pensamento, né? Eu acho que está tudo resolvido por lá, porque não é possível. Como é que o Gilson Kleina iria aceitar vir para a Ponte Preta sem receber o passado, sabendo que a Ponte Preta praticamente já está rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro? E outra, a diretoria não iria contratar, não iria fazer outros planos, não iria fazer mais outro investimento, mais um compromisso para trazer um técnico, sendo que o Titanic já foi afundado. Não. Então, eu acho que alguma coisa estranha está acontecendo, alguma articulação já está sendo aí evidentemente feita pelo presidente, pelo vice-presidente, mas vamos com vocês, tá? Pelo vice-presidente Marco Antônio Eberlin. Tá muito estranho esse negócio. Olha, é muito trampo pra nada. Pra pouca coisa. Eu acho que essa é a palavra certa. Ô Marcelão, conta uma coisa pra mim. Qual é mais ou menos a idade do Gilson Kleina? Olha, cara, eu posso buscar essa informação, Capelli. Eu não tenho aqui não, mas ele tem mais de 60 anos já, né? O Gilson Kleina. 58 Deixa eu dar um anos. Google aqui. Aí, tá vendo? Pedro Lino sempre... Quanto, Pedro? 58 anos. Vai, vou falar 60 anos. Todo mundo tem um fim de carreira. O Gilson tá indo pro fim de carreira. E aceitar uma barca furada dessa aí é terrível, hein? Ah, mas o Gilson tem muita água ainda pra rolar. Ah, mas já, você vai passando, você vai ficando, sua idade vai chegando. Tá seu sem áudio, profissionalismo vai Marcelo, caindo. Ana. Pode deixar, o programa pode deixar os áudios totalmente ligados, pode deixar todos, exceto o meu, mas os deles pode deixar ligado o tempo, porque eles podem me interromper e aí eu perco o raciocínio. Pode deixar o tempo deles, só o meu você corta, o deles pode deixar o tempo todo ligado. Pode comentar, Marcelo. Perdão, Gustavo, desculpa atrapalhar aí. O técnico da seleção brasileira, o Ancelotti, tem 67 anos, por exemplo. Então o Kleina tem pelo menos mais 10 anos de carreira. Ele tá ultrapassado. Quem, o Ancelotti? Pra mim tá ultrapassado. O que ele Ô, louco, para. Pra uma seleção brasileira, ele tá ultrapassado. Capelli, para. do céu, qualquer hora a gente Para, vai sentar Capelli, e vai para, tomar um negocinho aí. para. Mas não dá não, hein, Capelli? Para, Eu Capelli, gosto disso, para. vai, Não, eu não, gosto não, disso, para. vai. Eu adoro. Para, vai, Capelli, vai. não. Me fala quem tem de jogador na seleção brasileira. Dentro do Brasil, que se a gente procurar, nós temos... Quem que tem, Capelli? Precisa procurar. Você tem o português lá do Palmeiras lá que põe ele no bolso brincando. Para, Capelli. Não, assim, eu concordo que o Abel Ferreira é bom treinador, mas... Não, mas não é melhor assim, que o Ancelotti. Não, o Ancelotti é um dos melhores treinadores de todos os tempos. Tá bom, gente. A conversa aqui não é Ancelotti. A conversa aqui é Ponte Preta. É um momento. Vamos distorcer o negócio. O negócio é Ponte Preta e o momento vivido pela macaca, né? Ou vocês também perderam a esperança. Tá certo. Vocês perderam aí. Tá certo. Vamos desfocar da Ponte. Vamos deixar a não, Ponte que pra desfocar lá, da porque olha, Ponte? não adianta, velho. É Campinas, não podemos. Que isso, Marcelo? Não. Agora que a Se sua... trazer Gilson Kleina hoje... Agora que a paciência. gloriosa da sua macaquinha querida, né, Eu sou tá Ponte ali Preta doente. se afundando, vamos deixar a Ponte Preta sozinha? Não, meu amigo. Eu Aqui também toda a minha eu também solidariedade sou, é Ponte Preta. Mas vamos viver pelo menos Você o sabe. correto, dia a dia. Não, Onde é? vocês sabem que eu sou...
Vocês sabem que eu sou Ponte Pretano, mas, cara, tem hora que não dá, cara, pra falar da Ponte Preta. Gente, todo dia a gente vem aqui no programa, cara, e a gente só vai falar de coisa ruim na Ponte. Cara, pelo amor de Deus, olha, tem hora que enche o saco. Eu, como torcedor da Ponte, sabe? Você olha o Facebook, é notícia ruim. Você abre o Instagram, notícia ruim. Você vai na VV8, notícia ruim. Vai no futebol interior, notícia ruim da Ponte Preta. Notícia ruim. tudo bem. Você vai falar com o padeiro, com o cara do mercado. Esse é o time, hein? Pelo amor de Deus, hein? Cara, ninguém merece, Gustavo. Ô Marcelo, calma. Que nem diz o seu irmão, tudo é uma fase. É uma fase. Mas que fase É. é essa? Nossa, Quantos que anos fase dessa longa essa, hein? Existem aí as fases boas e as fases ruins na vida de qualquer clube de futebol. Se na vida pessoal da gente enfrentamos altos e baixos, por que a Ponte Preta não tem direito? E, aliás, lembrando, vocês se lembram que o Guarani passou situações meio que parecidas com a Ponte Preta no passado? Vocês se lembram, meus amigos? Você lembra, Marcelo? Você lembra, Pedrolino? Vocês se lembram, Capelli? Que Mas chegou uma época que o Guarani queria vender até o sofá lá do Brinco de Ouro da Princesa, porque não tinha dinheiro? Ué, o Guarani já viveu momentos meio que parecidos aí, vivenciados pela Ponte Preta. É uma fase. Uma ponte nem sofá para vender tem mais. Tinha um sofá que o Carnielli chegou, não conseguiu vender, né? Mas Vocês quem pegam muito viveu, no pé da viveu. macaquinha. Vocês pegam muito no pé da macaquinha, não é assim. Quantos anos essa fase, bicho? Não é Nem que assim. me conheço por gente. O Marcelo vive o dia a dia da Ponte Preta. Quantos anos, Marcelo, que essa fase tá? Não. O Marcelo... Não, Pô, aí- peraí, gente. Vocês comemoraram o Concordo título com o ano Capelli. passado. Tá todo mundo feliz, olha lá o Marcelo e o Carlos chorando, se abraçando no título da Série C. Estavam lá os dois na Rádio Futebol Interior se abraçando, né? Eu Gritando, nem tava na chorando. transmissão. Ontem. eu nem tava na transmissão. Ah, por favor. Olha de por favor. mentira, pai. Ah, não. O quê? Ah, Como é que é? Eu tenho tava vídeo em off. aqui. transmissão. Eu tava em tenho vídeo, Marcelo e o Carlos se abraçando. A minha Ah, macaquinha, tá. pelo menos eu vi minha macaquinha sendo campeã. Eu vi, Marcelo, No dia da eu final, vi, Marcelo. Eu não estava aqui. Agora- Não, no final eu estava trabalhando em São Caetano do Sul. Marcelo, Tava narrando vôlei em São Caetano do Sul. Agora, só porque a macaquinha tá passando muito difícil, tá todo mundo aí desfazendo. Não é assim não, gente. Não é assim, vamos pegar na mão aí da Ponte Preta e ajudar a Ponte Preta a enfrentar o problema. Então tira aquelas duas figuras que tá lá que a gente vai pegar na mão. Os caras foram campeões ano passado da Série C. Foram, não é Só mais. Deus foram. sabe como, Gustavo. Mas foi! E olha, Mas foi! Eu tô pra te dizer que esse título da Série C aí foi pior do que era melhor não ter acontecido. Era melhor ter subido sem o título. Por quê? Porque por causa do título da Série C, essa diretoria teve sequência. Exatamente. Falou duas palavras corretas. Vai, Pedrinho. Vai, Aual. O que eu vou falar? Não tem mais nada pra falar, Gustavo. O Guarani, não tem mais pra falar da Ponte Preta? Hoje vocês cornetaram demais a macaquinha. Achei que hoje a gente ia Só fazer por- um programa. Achei que hoje a gente ia fazer um programa diferente, que o Gilson Kleina teria chegado, que as coisas iam se resolver. Mas não, vocês sempre gostam de meter o cacete na macaquinha. Para, gente, vai dar tudo certo. Vai Ô, Gustavo. Vai ter derby ano que vem. Vai ter derby. O Guarani vai subir, a Ponte vai ficar na Série B. Vai dar tudo certo. Gustavo. Calma o coração. Oi. Último colocado da Série B. 10 pontos ganhos. O Marcelo, como Ponte Pretana aí, deve estar bravo, né? O Marcelo parece que desiludiu, né? Parece que ele está desiludido da vida, né? Ô, Marcelo, Tá desiludido, Marcelo? Acho que é melhor a gente Não, com a torcer Ponte da pro vida, Primavera não. de Indaiatuba, hein? Da vida eu não tô desiludido, não. Agora com a Ponte Preta, infelizmente, eu estou, mas não deixo de ser ponte pretano, tá? E eu acredito que a Ponte pode mudar, que a Ponte pode melhorar. Mas, infelizmente, Gustavo, não com essas pessoas que estão no comando hoje. Então, meus amigos, vamos ter que... Quantos anos tem ainda de gestão? De Torrano e Marco Antônio 3. Berlim? Então, 3 anos e 4 meses. daqui 3 anos e 4 meses a gente volta a conversar relacionado aí às melhorias na Ponte Preta e uma possível Mas será que até solução. lá ainda vai existir Ponte Preta? Vai, a Ponte não fecha. A Ponte não fecha. Ave Maria. A Ponte não fecha as portas, não. E eles Pode ter fecham a ponte? certeza. A torcida jamais vai deixar isso acontecer. Pode ter certeza disso. Jamais. A Ponte tem história. A Ponte tem história. Assim como o Guarani também tem. A Ponte tem história e esses caras deveriam respeitar a Associação Atlética Ponte Preta. Não fazerem, eu falo aqui brincando, tá, gente? Mas o que eles estão fazendo com a Ponte Preta, né? E eu sou torcedor do Guarani, todo mundo sabe. Sou
sou apaixonado pelo Guarani, mas não estou feliz pelo momento vivido pela Ponte Preta. Isso não se faz, isso não se faz em nenhuma gestão, sendo ela no esporte, sendo ela de prefeitura, sendo ela de governo, não se faz, é o abandono. Vocês abandonaram, vocês viraram as costas para a Ponte Preta. E viraram as costas para esses pobres jogadores que estão aí, ó, coitados, 6 meses sem receber salário. Eu fico imaginando como é que fica, como é que paga. Complicado, Aquele que né? veio de longe está pagando aluguel, como o cara está pagando? Difícil, Tá pagando, né? Difícil. Aí o cara enche a boca, né? E você vê que o Marco Antônio Herbelinha é afrontoso. Você vê a entrevista que ele deu ontem lá na Rádio Bandeirantes, como ele tratou o repórter Espinafrou a imprensa. o Piscinati, acho que é o Piscinati o nome do repórter. Pô, já chega... Piscinato. Como que é? Piscinato. Piscinato. Já chega com os 2 pés, Espinafrou né? a imprensa. Na porta, com os 2 pés para cima do pobre coitado, tá ali. O cara não sabia nem que a Ponte Preta tinha anunciado nas redes sociais a vinda do Gilson Kleina. Ah, pelo amor de Deus, ainda se acha ainda, né? Com a prepotência. Pelo amor de Deus. Eu já tinha autorizado. Ah, tá autorizando. Autoriza o salário, ser pago. Vamos falar de Guarani. Vamos amenizar o clima aqui, vamos clarear. Tem aquela música? Quando menos esperar, clareou. É! Bota o hino do Bugre aí, ô Aninha. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. Tá, ó, tá certo então. Esse é o hino do Bravo Bugre Guerreiro. Gente, atenção, o torcedor bugrino, está esperançoso, porque o Guarani abriu a venda de ingressos para a decisão contra o Brusque, que acontece neste sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com preços a partir de R$10 e promoção para quem estiver com a camisa do clube. A diretoria espera casa cheia para empurrar o Bugre em busca da classificação. Matéria completa, põe no ar o Bugrão que eu quero ver, Aninha. A torcida do Bugre já pode garantir presença no Brinco de Ouro da Princesa para uma das partidas mais importantes da temporada. O clube abriu nesta quinta-feira a venda de ingressos para o confronto contra o Brusque, neste sábado às 17 horas, pela última rodada da primeira fase da Série C. Os ingressos custam a partir de R$10 e quem estiver usando a camisa do Guarani paga meia entrada, ou seja, R$5. Outra novidade é a abertura do tobogã para o público. As bilheterias do Brinco funcionam das 9 da manhã às 17 horas, nesta quinta-feira e também na sexta-feira. No sábado, a venda começa às 9 horas da manhã e segue até o horário da partida. Os ingressos também podem ser comprados pela internet. Dentro de campo, o Guarani chega pressionado. O time não vence há 3 partidas e conquistou apenas uma vitória nas últimas 8 rodadas. Com 27 pontos, o Bugre ocupa a 7ª colocação e está dentro do G8 pelo saldo de gols. O adversário será o Brusque, líder e já classificado. Será também a estreia de Humberto Louser no comando do Guarani. Uma vitória garante o Bugre no quadrangular final sem depender de outros resultados. Empate ou derrota obrigam o time a ficar de olho nos concorrentes. Sábado às 17 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Brusque, valendo a classificação. Tá aí então, essa foi aliás a matéria do Guarani, que já inicia as vendas aí de ingressos para o confronto contra o Brusque. Um confronto que é decisivo para a continuidade do Bugre na competição. A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, da primeira fase, o Guarani depende só das próprias forças para poder aí se classificar e enfrenta o Brusque nesse sábado. Eu quero o comentário dos amigos, começando lá com o Marcelo, diretamente do Sumaré. Marcelo, você continua aí com o seu comentário de ontem, vai dar Bugre, o Bugre vence a equipe do Brusque, e você vê aí uma boa iniciativa aí da diretoria
em fazer promoções de ingressos aí para o torcedor realmente ir até o estádio, Brinco de Ouro da Princesa e empurrar no bugre os 90 minutos? Claro, com certeza, Gustavo. É o jogo mais importante do ano para o Guarani, né? É o jogo que vale classificação para a fase decisiva do campeonato. Aí vão faltar só mais 6 jogos para o principal objetivo do clube na temporada, que é o acesso da C para B. Esse movimento aí de troca de treinador. É claro que a gente sabe, pelas informações que a gente tem, a gente comentando aqui também na VV8, no Grande Área, aqui no Portal Futebol Interior, sobre a situação do Hélio Cizenando, que eu reputo como um bom treinador. Ele estava entregando o pedido, tanto que o Guarani está no G8, o Guarani está praticamente classificado, né? Mas a gente entende e sabe que, por outros motivos também, às vezes, mesmo entregando o pedido, é necessária a troca. E essa troca foi feita pelo Humberto Loser. É um cara que já conhece o Guarani, que já trabalhou no Guarani, é um cara que conhece bem o mercado, não da Série C, mas conhece bem o mercado do futebol, sabe como são as coisas, né? Então o Guarani, e outra, o Guarani também tinha um trabalho. O trabalho do Hélio Cizenando não era de todo ruim, né? O time mostrou bons jogos, o Guarani fez bons jogos. Desculpa, como é que é, Marcelo? Não, repita, não, deixa eu entender. O Hélio Cizenando entregou o pedido. O Guarani está entre os melhores do campeonato. Poucas vezes, eu acho que nenhuma vez no campeonato até aqui, com o Hélio Cizenando, o Guarani saiu do G8. Então, assim, não é terra arrasada. Ele vai pegar um trabalho. Na minha opinião, ele pega o Guarani montado. Ele vai precisar fazer uma mudança aqui, outra ali. Tá, mas a gente tem que colocar em questão, né, em pauta, que ele não tem tempo. Você acha que em um jogo, você acha que ele consegue colocar sua filosofia de trabalho para esse elenco? Você acha que em poucos dias, em uma partida que é decisiva, por exemplo, e se dá uma zebra, que o Guarani não consiga vencer o Brusque, ou que o Guarani empate com o Brusque e as combinações de resultados não favoreçam o Guarani? Como é que fica a continuidade do próprio Humberto Loser e também do Guarani? Não, então, assim, não foi o que eu falei. Eu não acho que ele vai mudar o jeito do Guarani jogar. O Guarani tem uma base com o Hélio Cizenando, né? Então ele vai manter o que o Hélio Cizenando fez no time, a base do Hélio Cizenando, com uma coisinha aqui, outra ali. Não dá, um jogo só, você não consegue. Vai ter o quê? 2 dias de treino com os jogadores, ele não sabe nem o nome do jogador titular. Perigoso ele ter que perguntar para o assessor de imprensa. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É claro que a torcida do Guarani vai estar empolgada, gosta do Humberto Loser, a troca foi cirúrgica, né? Porque ele também, a gente não pode esquecer, estava no América, foi demitido no dia 21, acho que por isso, falei ontem aqui, não aconteceu a troca antes, né, do último jogo do Hélio, que a gente já sabia que tinha movimento aí para que o Hélio não continuasse. Agora, é claro que ele não vai conseguir mudar o jeito do time jogar, né? Mas uma coisinha aqui, outra ali, ele vai mexer mais com o mental do time, com a parte psicológica e tentar fazer com que esses jogadores foquem na vitória, com a presença do torcedor. Tá certo a diretoria, tem que fazer promoção de ingresso mesmo, tem que levar o torcedor. E o torcedor do Guarani, no jogo, tem que apoiar o time. Quem sou eu para falar isso? O torcedor sabe o que tem que fazer. Aí depois, dependendo do que for o resultado, aí faz o protesto. Mas durante o jogo, apoia. Mesmo porque, Gustavo, o Guarani vai enfrentar um candidato ao acesso. É um dos melhores times do campeonato também. Reputo o elenco do Guarani melhor até que do Brusque. Mas o Brusque hoje é o primeiro colocado do campeonato. O Brusque é o líder do campeonato e vem para assegurar o cinturão, ou seja, assegurar aí a liderança. Porque na próxima fase o líder da primeira fase, ele tem algum benefício, o Marcelo? Tem, né? Não, nenhum. Não tem nenhum benefício? Nenhum. Nenhum? Não tem. Eu fiz aqui o confronto... Não, mas peraí. A Ponte Preta teve benefício ano passado. Eu acho que foi na final, alguma coisa assim. Peraí. Fazer o último jogo da fase, os 4 primeiros fazem o último jogo dessa segunda fase em casa. Os 4 primeiros. Os times que terminarem nas 4 primeiras posições. Mas é a única vantagem, não tem mais vantagem nenhuma, Gustavo. Pedrinho, vamos, Pedrinho, cadê o Pedrinho? O que ele está fazendo agora? Vamos direto lá. O que será que o Pedro Aual está fazendo? Cada dia está com uma camisa de time diferente. Deixa eu ver, hoje você está vestindo o manto de quem? Coloca o Pedrinho na tela inteira, tela cheia. Deixa eu ver, tira o GC. Iguatu, que time que é esse? É lá do Ceará, do lado de Juazeiro do Norte. Ah, tá. Tá demais, hein, Pedrinho? Tá demais, hein, Pedrinho? Inclusive estarei por lá, final do ano. Eu tô achando que a
a sua empregada hoje não veio, que você ela nem dobrou as roupas aí, tá? Os caras não veio, não. Os caras não veio trabalhar, ô, mas tudo bem. Sua governanta não apareceu. Cadê o Marcelo? Ô, Marcelo, eu acho que a governanta hoje meteu um atestado no Pedro Lino, né, Marcelo? Falar o quê pra esse Pedro Lino, cara? Olha, que fase. O Pedro também é um cara que viaja, hein? Pô, Você é queria demais, trabalhar no Pedro. futebol interior. O cara Pedro, ganha bem, pô. Você é demais, Pedro. Pedro, você é demais, cara. Você veio para. Você e o Marcelo foram as contratações de peso aqui para VV8 TV também. Tô aprendendo com vocês, de casa, né? O Pedro é a nova Coitado do geração do Capelli, esporte. cara. Eu gosto de todos, eu gosto de todos. Até porque o Marcelo também é fixo, né? O Marcelo é o nosso fixo aqui, né? Mas quando você entra, eu faço questão de você entrar todas as noites, Pedro, porque você é diferenciado, você é sensacional. O Marcelo é da casa, o Marcelo já tem contrato assinado. O Marcelo é da casa, né? pô. Marcelo já tem contrato assinado, né? E foi cara a negociação, hein? Rapaz, deu trabalho. Muito. Aí o passe é caro, Deu trabalho para trazer o Marcelo. Meu Deus, hein? Que coisa, hein? Ó, Peso de ouro. Ficamos 3 dias negociando. Peso Falei, de ouro. e agora como que eu vou convencer o Júnior Paz para poder liberar a verba, né? Porque Paz me rir. 3 dias negociando com o Marcelo. Não, é isso, não foi isso. Não. Ficou igual o Gilson Kleina com a ponte. Não, é isso aqui, aquilo ali. E aqui o passado lá, negócio... mas deu certo, né? Mas deu certo. Não, Marcelo? Agora é só a macaquinha gloriosa melhorar. É, verdade. O Pedro Ô, Lino é Marcelo, um fanfarrão, uma figura. Marcelo, e falando nisso, você não quer narrar o jogo sábado, não? Não, vamos aguardar a escala, Gustavo. Você vai narrar e o Pedro Lino será o Que repórter. isso? Que isso? Pera aí, produção, que é isso daí? Que isso, produção? PG. Tô sabendo aí que o Marcelo vai narrar sábado. Viu? Você marcha única? Não, isso daí pelo amor de Deus também, Capé. Tira isso daí, Ana. Que é isso daí, Ana? É a trilha que você usou na matéria da ponte. Não sei por que a produção colocou essa trilha aí. Você que usou essa trilha aí na matéria. Coisa, Ô, Gustavo, hein? Fala, Marcelo. eu falei aqui no programa de ontem, ou anteontem, se o campeonato tivesse terminado na penúltima rodada, né? Eu passei os grupos aqui, e um grupo ficaria com o Brusque, primeiro colocado dessa fase, Inter de Limeira, quarta colocada, Santa Cruz, o quinto, Ferroviária, a oitava. Né? E o grupo do Guarani seria o Botafogo, que é o segundo colocado, o Paysandu, terceiro, o Ipiranga, sexto e o Guarani, sétimo. Pela ordem e pelo que eu entendo do que aconteceu o ano passado, por exemplo, na primeira rodada, o Guarani encara o Botafogo, se terminasse assim, tá? O Guarani ia pegar o Botafogo da Paraíba em casa no primeiro jogo dessa próxima fase. E fecharia o campeonato enfrentando o Botafogo da Paraíba fora de casa. Então, assim, lembrando que essa próxima fase são 2 grupos de 4 times e os 2 melhores sobem para a Série B. Campeão de cada grupo vão fazer a final, como foi o ano passado. Mas vantagem não tem nenhuma. A única vantagem é que os 4 primeiros, eles fazem o último jogo da próxima fase em casa. Relacionado ao Guarani. E mesmo assim, gente, Gustavo, vamos bater um papo. Oi. Tem um retrospecto desse jogo Guarani Brusque que eu vou falar aqui pra vocês repercutirem. Pode falar. O Guarani tem a 4ª melhor campanha como mandante da competição. E o Guarani contra o Brusque está invicto aqui em Campinas. Foram 4 confrontos entre as equipes, com 3 vitórias do Guarani e apenas um empate. Olha aí, retrospecto bom, mas não parece isso na realidade. Como que pode, né, gente? Como o futebol é apaixonante, né? Só que se você trazer para o reflexo que eu, como torcedor, estou vendo, não me parece. Essas informações trazidas pelo Marcelo e pelo Pedro Lino, para mim, não faz sentido. A conta não fecha. Foi lá pra trás. A conta. Não parece, né? Como que pode, né, gente? Cadê? O Guarani, eu acabei de falar aqui, você, claro, tem todo o direito de discordar, mas o Hélio Cizenano estava entregando o pedido. O Guarani sempre esteve entre os melhores do campeonato. Isso é um ponto. Então, assim, eu concordo com você, eu entendo que nos últimos jogos realmente o Guarani caiu de produção, né? Mas a gente tem que ver
se você pegar o pequeno recorte, é claro que a situação não é boa. Mas se você pegar o campeonato todo, o Guarani em nenhum momento esteve fora do G8. Então, vai enfrentar o Brusque já está classificado, né? O Brusque vai vir aqui como um franco atirador. É claro, quer terminar o campeonato, a primeira fase, na primeira posição. Eu acho que até quer, né? Mas quem tem que correr atrás é o Guarani. Então, e o time do Guarani é bom para a Série C, tá, gente? É bom, o elenco não é ruim. Então, assim, essa injeção de ânimo, a troca de treinador, a presença do torcedor empurrando o time, pode fazer com que o Guarani consiga a classificação, esteja entre os 8 e na próxima fase consiga estar entre os 2 melhores do próximo grupo, Gustavo. Amigos, vocês querem saber da última? Publicada pelo Lucas Rossafa há 30 minutos atrás? O do telão? Ponte Preta mantém atraso no pagamento do placar eletrônico de LED instalado no Moisés Lucarelli e atinge, acredite se você quiser, 17 meses de calote. Macaca não honra a mensalidade de R$ 13.500 e vê a dívida ultrapassar a casa de R$ 200 mil. Montante não inclui juros e correções monetárias. O equipamento já foi inaugurado em fevereiro de 2024, quando a Alvinegra bateu o São Paulo por 2-0. O telão tem 14 metros de comprimento, 4 metros de altura e alta definição de imagem. O placar também foi preparado pela Ponte Preta para transmitir replay e decisão ao vivo. Devido à dívida, a Macaca corre risco de sofrer ação judicial da empresa responsável pelo aluguel do dispositivo. Embora sofra cobranças sucessivas, a Alvinegra, com falta de dinheiro e fluxo de caixa comprometido, não nutre previsão para a quitação de parte do débito. Olha essa produção colocando marcha fúnebre, que coisa, produção, mas também não, né? Pode tirar a marcha fúnebre, né, gente? Você dá a ideia, né? Que coisa, né? Aí não pode, né, produção? Aí também não, mas é uma situação complicada, hein, Marcelo? Ô, Pedro? Sim. Imagina tá lá o telão apagar, Marcelo, Pedro e Capelli. Cara, se foi inaugurado em fevereiro, né? Pelas minhas contas, dá o quê? 18 meses? Não paga 13? É mais ou menos como que está a situação dos jogadores, alguns funcionários do clube. É por isso que eu falo, a gente até tá brincando aí com a marcha, né? Com a trilha sonora, com o BG de fundo aí da matéria, mas é por isso que eu falo, como que o torcedor pontepretano pode se animar com uma situação dessa? Todo dia é um eita diferente, cara. Não dá, Gustavo, é complicado. E a gente como imprensa, nós como propagadores da informação, é claro que a informação ela tem que ser colocada e tem que ser apurada, e eu confio muito no Rossafa, como você também confia. O Rossafa é um cara muito bem informado, então o Rossafa não ia soltar um negócio que ele não apurou, né? Então, cara, é um negócio... É triste, Gustavo, é de chorar. Bota o hino da Macaca aí, bota o hino da Macaca. Eu não gostei de marcha fúnebre. Bota o hino da Macaca. A Ponte Preta vai sair dessa, meus amigos. É de brincadeira com a gloriosa macaquinha, quem daí? Para com isso daí, gente. Raça de campeão, seu estádio é um majestoso, seu nome uma glória, Ponte Preta sempre, na derrota e na vitória. Isso, minha. Essa marca Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra, Ponte Preta de paz. Preta de guerra. Tá bom, chega também, já tá aí, já fizemos a homenagem pra Gloriosa, que vai sair dessa. Ponte Preta vai sair dessa, se Deus quiser, a Ponte Preta vai aí voltar os bons tempos. Meus amigos, Marcelão, Pedro Lino, Capelli, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa Grande Área, aqui pela VV8 TV, canal 8 da NET.
É isso, grande Gustavo. abraço. Hoje tem Grenal, cara. Tem Grenal e olha, vou falar um negócio pra você, o bicho vai pegar, hein? Eu não sei quem vai ganhar, mas deixa eu só explicar rapidinho, o Pedro vai falar já, vai se despedir. A gente tem outros jobs, né, como o Pedro diz, então eu uso o mesmo estúdio para 3 empresas diferentes. Então, quando eu estou aqui na VV8, eu subo um pouquinho a minha bandeira da Ponte Preta, mas hoje eu vou terminar assim, amanhã eu prometo que eu deixo como estava novamente. Mas só para mostrar o amor do torcedor, o time perdendo, passando vergonha, tomando goleada, o torcedor vai continuar amando. Mas o torcedor às vezes deixa de acompanhar, deixa de tentar ver informações, porque é só coisa ruim, esperando algo daqui 1 mês, 2 meses, ou que alguma coisa aconteça que a gente acha que pode não acontecer, enfim. Mas é isso. Vamos tocar a vida e tem que acreditar sempre e pensar sempre no positivo. Um abraço para você, Gustavo, para o Capelli, para o Pedro, para nossa audiência, para a Aninha da produção e até a próxima. Tchau. Até amanhã. Valeu, Maninha, tá mandando outro abraço. Ô, Pedrinho, eu vi que você deu uma tossida aí forte, ó, pra você. Vou deixar lá sabadão no futebol interior pra você. Tô pegando, obrigado, viu, Gustavo? Valeu. Valeu, Pedro. Calma, vamos me despedir de você. Tchau, tchau, meu parceiro. Forte abraço. Gustavo, só a última aqui. O Santos quitou uma dívida de 12 milhões e pagou o Transferban com dinheiro pago pela empresa do Neymar. Eu me despeço de vocês. Tô sabendo que o Gustavo Marques... E vocês deixam o cacete no Neymar. Vocês criticam o melhor jogador do Brasil. Tá? Vocês deixam o cacete no menino Ney. Tá aí, ó. O Ney resolvendo o problema. Quem sabe o Elvis também não resolve o problema da Ponte Preta também. Tchau, ô Pedro Lino. Tô sabendo que o Gustavo vai pro Barretão no final de semana. Vai curtir lá o final de semana no Barretão. Junto com a namoradinha dele, a famosa Eli. Um grande abraço para vocês. Até segunda-feira. Aquele abraço e digo mais. Gustavo, qual das namoradas você vai pro Barretão? Aquele abraço. Eu gosto de risca-faca. Eu não vou pro Barretão. Eu gosto de risca-faca, né? Mas tá bom. Beijo, Pedrolino. Beijo, Capelli. Fiquem todos com Deus. E até amanhã. Amanhã sextou, hein? Sextou com S de saudade. Beijo. Tchau, tchau.